Bom dia, Ciro. Deixa eu trazer aqui, Bom então, dia. essa situação do petróleo, que, aliás, a gente já tem acompanhado muito de perto, se a guerra deixa de ser um choque pontual e passa a ser um evento prolongado, que é o que mais parece agora, já que estamos fugindo daquela projeção, né, de Donald Trump, que seria uma guerra ali de resolver-se em poucas semanas, qual que é a principal mudança, o que isso pode provocar na economia global e o que justifica, então, o que faz justificar essa elevação do petróleo nesse momento, na tua avaliação? Olha, as primeiras estimativas são de que o PIB global pode cair de 0,2% até 2% este ano, dependendo da extensão da guerra. O que a gente está vendo como um grande complicador é que, além do problema do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, começam agora a ser bombardeadas instalações de petróleo e gás. E isso é altamente preocupante, porque não estamos falando só do transporte, mas também da produção de petróleo e gás. Essa fala de que o conflito pode gerar escassez de energia, Ciro, nesse momento, recoloca no radar um cenário de que o mundo tentava deixar para trás desde 2022, né? Nesse momento, a gente está diante de um novo ciclo de inflação energética ou é muito cedo ainda para poder falar sobre isso? Porque até ontem, pelo menos, né, essa era uma percepção de que não vai durar tanto essa guerra, tal, não dá para poder a gente falar de escassez, é algo mais breve que deve acontecer. Mas nessa madrugada as coisas começaram a se inverter um pouco. Então, dá para poder já começar a olhar para esse outro lado da moeda, justamente desse impacto também de oferta, com a inflação de energia já se tornando realidade, não mais apenas uma expectativa? Eu acho que, infelizmente, nós devemos estar preparados para o pior, né? Porque com essa expansão do conflito, não só no Irã, mas nos vizinhos do próprio Irã, o que a gente está vendo é um cenário cada vez mais complexo. Então, a inflação, sim, de energia, os preços de energia eles devem subir. A gente está vendo a grande preocupação do governo brasileiro de tentar pactuar com os estados a redução do ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados. Então, esse, de fato, é um cenário que vai se complicando, sim. E é necessário que se busquem, desde já, soluções visando uma mitigação desse problema. Agora, é um cenário preocupante e monitorar todos esses riscos e ameaças e já tentar antecipar soluções que mitiguem até certo ponto, isso é altamente necessário. Eu acho que a melhor expressão disso está numa frase da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que ontem disse, abre aspas, estamos fazendo das tripas coração para produzir, para refinar o maior o volume possível de combustíveis no Brasil. Agora, há um debate crescente, Ciro, sobre a capacidade da economia americana de sustentar uma guerra mais prolongada, né? De manter essa guerra com o Irã por muito mais tempo. Se esse custo fiscal aumenta realmente, qual pode ser esse efeito combinado sobre juros, dólar, percepção de risco global e mais? Até quando? Dá para a gente dizer até quando os Estados Unidos conseguem sustentar essa guerra com o Irã? O que a gente está vendo, os principais analistas americanos, inclusive, estão dizendo é que, de fato, o presidente Donald Trump começou um processo sem ter, digamos, uma visão mais ampla de todos os resultados possíveis, né? E isso pode, de fato, complicar a situação não só nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e impacta o planeta todo. Então, isso pode, de fato, complicar. A gente já está vendo o preço dos combustíveis subir nos Estados Unidos, uma insatisfação das pessoas, do consumidor, isso é natural. E eu gostaria de lembrar até uma frase do general Eisenhower, que foi chefe militar dos Estados Unidos, comandou as tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, coordenou o desembarco na Normandia, que foi onde a guerra
a Segunda Guerra começou a acabar com o desembarque das tropas aliadas, o general Eisenhower, que depois da guerra seria eleito 2 vezes presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma frase que era a seguinte: planos são inúteis, mas planejamento é fundamental. A aparente contradição da frase pode ser traduzida pelo seguinte: ter planos específicos, ações tópicas, isso não adianta nada. O que é preciso é ter um planejamento mais amplo, uma visão do cenário todo, com um propósito, um objetivo bem claro, e aí sim, isso é necessário, ter esse planejamento com um olhar mais amplo. Aparentemente, não foi o que aconteceu com a atitude dos Estados Unidos nesse momento no Oriente Médio. Então, o que a gente está vendo é que os desdobramentos estão, digamos, fora do controle. Ciro, a gente já tem tido uma precificação um pouco maior, se a gente para poder pensar, né, em cadeias globais, uma precificação um pouco maior em relação ao petróleo, enfim, diretamente, a primeira coisa que nos vem à cabeça, diretamente é o que tem uma reação mais rápida, mas a gente ainda tem outros setores vulneráveis a esse cenário dessa guerra, por exemplo, como de fertilizantes. Nesse caso, você já vê também uma precificação real do risco que a gente enfrenta nesse momento. E mais, dá para poder falar de algum setor se beneficiando nessa situação ou o risco é generalizado na cadeia? O risco é generalizado, porém, o que já se começa a considerar é o seguinte: com o petróleo apresentando toda essa complexidade nesse momento, fontes alternativas nos próximos anos devem ser cada vez mais buscadas e incentivadas. Então, energia eólica, energia solar. O que a gente tem visto nos Estados Unidos é o contrário. O presidente americano tem tentado até limitar a expansão da energia solar, da energia eólica, mas essas movimentações provavelmente ganharão corpo ao longo dos próximos meses ou anos, porque o mundo está vendo, está sentindo na pele os problemas de depender muito do petróleo. Então, essas fontes alternativas, que já estão muito avançadas na China, na Europa, mesmo o Brasil tem uma matriz energética bastante limpa, tendem a ganhar espaço. Ciro Reis, o colunista aqui do CNN Money, comigo cedinho aqui trazendo ótimas análises em relação aos impactos econômicos dessa nova escalada da guerra. Meu querido, muito obrigada. Boa quinta-feira para você, Ciro. Até a próxima. Para você também, Débora. Bom dia. Até mais.